Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Queridos irmãos, eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus nessa manhã e dizer da minha alegria de estar aqui com vocês nessa cidade abençoada, Caruaru, e especialmente de cultuar com vocês nesse que é o primeiro dia da semana, quando nós nos reunimos para buscar o nosso Deus e dar a Ele o culto que lhe é devido. Eu queria convidar vocês a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 22. Nós vamos fazer uma exposição que vai do verso 1 até o verso 19, mas em duas partes. Hoje pela manhã nós veremos a obediência de Abraão, capítulo 22, de 1 a 10, e do verso 10 até 19, nós veremos hoje à noite a recompensa da fé. Então, são dois sermões no mesmo texto, 22, de 1 a 10, começando, ouçamos a leitura. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. No dia seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. E ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, queridos, pedindo a iluminação do Senhor para a compreensão desse texto. Ó Deus, nós pedimos agora que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão do texto, não somente para nós entendermos o que ele está dizendo, mas a sua aplicação para nós hoje, para que nós sejamos edificados, cresçamos no conhecimento do nosso Salvador e possamos te obedecer melhor, uma vez entendido mais acerca de ti, dos teus planos e dos teus propósitos. Abençoa essa igreja aqui no bairro Universitário, faz-a crescer em graça, conhecimento, em número e em qualidade também. Oramos pelo seu pastor, reverendo Otávio, que o Senhor esteja com ele, com os demais irmãos que compõem a liderança da igreja, e que seja um testemunho verdadeiro e autêntico aqui nesse lugar. Agradecemos pelos irmãos de outras igrejas que estão aqui nessa manhã, que eles sejam também abençoados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, queridos, nós chegamos aqui, esse texto é um momento climático na história de Abraão, que todo mundo conhece. Ele ajunta e reafirma muitos aspectos das promessas que Deus havia feito a Abraão até agora. O que nós iremos ver encerra
e consolida a luta de fé de Abraão. O que vem depois de Gênesis 22, de 23 a 25, são eventos que vão preparar a transição de Abraão para Isaque. A história de Abraão, tecnicamente falando, termina aqui, no capítulo 22. Esse é o evento que fecha a vida de Abraão. Daqui para frente, Moisés narra aquilo que acontece com Abraão em preparação para a entrada em cena de Isaque, que vai ser o continuador como portador das promessas que Deus havia feito. Nós já vimos que Isaque foi confirmado, nós já vimos o texto, mostra anteriormente que Isaque foi confirmado como legítimo herdeiro de Abraão. Tinha Ismael, que era filho da escrava, mas Deus disse, vai ser por Isaque, não vai ser por Ismael. E Abraão faz um tratado de paz com os filisteus, que eram inimigos constantes, sempre uma ameaça. Com isso, Isaque, quando entrar em cena, ele já vai ter paz com os inimigos. E Abraão tinha aberto um poço em Berseba, que iria ficar como herança para Isaque. Então, tudo está pronto para a transição de Abraão para Isaque, quando vem o teste final a que Deus submeteu a Abraão, o patriarca, a quem as promessas foram feitas. Hoje nós veremos isso, que Abraão é testado por Deus, hoje pela manhã, e hoje à noite nós veremos que Abraão é aprovado por Deus. Esse texto é muito rico, ele é citado várias vezes no Novo Testamento, e ele está bem no centro da nossa fé, daquilo que nós cremos. E é excelente para a gente definir o que é essencial no cristianismo. O que é o cristianismo? Qual é a base do cristianismo? O que é que me faz, de fato, um cristão? Então, vamos entrar no texto e ver como Deus testou seu servo. Primeiro, nos versos de 1 a 2, Deus aparece a Abraão e ordena que ele sacrifique Isaque, seu filho. Esse episódio aconteceu, no mínimo, 10 anos depois da aliança que Deus tinha feito com Abimeleque, o rei dos filisteus. Isaque tinha idade suficiente para carregar lenha, então ele devia ter uns 16 a 17 anos de idade. Notemos aí a prontidão de Abraão, que vai marcar todo o restante do episódio. Deus lhe aparece, chama pelo nome e a resposta dele é: eis-me aqui. Estou aqui, o que é que o Senhor deseja? Qual sua vontade? Desejo cumpri-la. E ele disse isso mesmo antes de saber o que é que Deus ia pedir, não é? E Deus somente o chamou e Abraão se entrega completamente àquilo que Deus haverá de fazer ou de pedir, mesmo antes de saber. E Moisés avisa desde o início que o que Deus vai pedir a Abraão é uma coisa inusitada. Tanto é que ele diz, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Nós somos leitores privilegiados, temos a história toda, e Moisés já avisa, o que Deus vai pedir é algo inusitado, é uma prova a qual ele vai submeter o seu servo. Abraão não tinha ideia ainda do que é que haveria de acontecer. Agora, é preciso entender o que é que significa quando Deus prova os seus servos. Deus não nos tenta ao pecado com o propósito de nos levar a cair. Ele nunca faz isso. Quem nos tenta para que nós caiamos é o diabo. Mas Deus nos prova com diferentes objetivos. Deus jamais nos coloca numa provação que seja maior do que nossas forças e nossa capacidade de responder corretamente. Ele sempre concede o alívio e a saída necessária quando nós estamos sendo provados. É o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10. Mas Deus prova os seus servos, Deus prova você e a mim por vários motivos. Todos eles para o nosso bem. Primeiro, para que nós conheçamos o que está no nosso coração. Nosso coração é corrompido, ele é obscuro. Se a gente olha para dentro do coração, nem sempre a gente consegue discernir os motivos pelos quais nós fazemos as coisas.
e quem são os ídolos, aquelas coisas que nós mais amamos e desejamos. Então, quando Deus nos coloca numa prova, essas coisas emergem. Nosso coração é como suco de maracujá. Se você deixa, ele decanta e o suco fica lá embaixo e na superfície parece limpinho. Aí Deus dá uma mexida e aquilo que estava no fundo sobe e você vê com clareza o que estava no seu coração. As provações, as tentações, os testes, as tribulações da vida, elas são usadas por Deus para que você conheça o que realmente está no seu coração, para que você possa arrepender-se, abandonar ídolos, ideias e desejos e tomar o rumo que agrada a Deus. Deus também nos prova para servir, para que nós sirvamos de testemunho ao povo de Deus quando nós formos aprovados. Quem não fica entusiasmado e encorajado quando ouve a história de um irmão na fé que passou por um período de testes? Ele ficou doente, perdeu o emprego, teve dificuldades no relacionamento familiar, pediu ajuda, pediu orações, você orou e depois de um tempo ele se apresenta e diz: pela graça de Deus, o assunto está resolvido, nós superamos e nós estamos em paz. Então, e você agradece a Deus e você fica encorajado, você vê que outras pessoas também passam por dificuldades e com a graça de Deus elas superam. Então Deus nos submete a testes para que nós possamos, depois de aprovados, servir de testemunho para o povo de Deus, servir de encorajamento para o povo de Deus. É isso que Paulo diz no início da sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, que Deus nos testa, Deus nos prova, para que nós possamos, depois de aprovados, abençoar outras pessoas com o mesmo consolo que nós recebemos durante a nossa provação. Deus também nos prova para que nós aprendamos a confiar nele quando tudo parece adverso e contrário. Essa é a coisa mais difícil. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem, mas de repente, quando chega a provação, a dor bate na sua porta, os planos se desfazem, os sonhos são destruídos, o futuro parece desconhecido e temeroso, você não consegue ver luz no fim do túnel. É quando Deus convida você a confiar nele, mesmo que você não veja a saída, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, mas Deus diz: eu quero que você confie em mim. É mais ou menos isso que vai acontecer com Abraão. Deus vai pedir uma coisa a Abraão, vai colocar Abraão em prova e não vai dar muitas explicações quanto ao motivo pelo qual isso está acontecendo. Mas está implícito na narrativa que Deus deseja que Abraão confie nele e dependa dele, mesmo quando tudo parece estar dando errado. A melhor ilustração que nós encontramos na Bíblia para Deus provar os seus servos, é a purificação de metais preciosos que era feito naquela época. Chamava-se depuração. O ouro ou a prata brutos eram trazidos das minas e levados para os purificadores, onde eram colocados em fornos de alta pressão, de alta temperatura, para depurar o metal precioso. O que acontece é que o ouro e a prata derretem numa temperatura diferente dos demais elementos da pedra, da rocha, aonde eles estão incrustados e inseridos. E assim, através do forno, o ouro é depurado, ele é separado daqueles elementos estranhos. A prova, o teste que Deus nos submete, funciona exatamente dessa forma. Deus nos coloca na fornalha da aflição para depurar a nossa fé. Frequentemente a nossa fé é muito misturada. Nós confiamos no homem, nós confiamos nos nossos recursos, na nossa juventude, nós confiamos nas outras pessoas e Deus deseja mostrar que a nossa confiança deve ser primariamente nele e nas suas promessas. E a melhor coisa para isso é a fornalha da aflição. E é isso que é nessa fornalha que Deus introduz Abraão aqui para testá-lo, como Moisés diz aqui. Depois dessas coisas, as coisas aqui é o
tratado de paz com os filisteus, 10 anos antes. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. Abraão tinha aqui já uma certa idade, perto de 100 anos, e mesmo assim foi provado, não é? Mesmo assim foi provado. Então não pense, quando você ficar velho, que Deus vai parar de provar você. Na verdade, posso falar por experiência, quando a gente chega na velhice, é mais prova do que quando a gente é jovem. Aquilo que antes a gente suportava com mais tranquilidade, com mais coragem, mais ânimo e até intrepidez, agora já não é a mesma coisa. O vigor se abateu, a percepção não é a mesma, o corpo não obedece. Então, não pense que quando você ficar velho as coisas vão melhorar. Na verdade, a angústia e a dor e o tipo de prova serão mais intensos. Como está escrito, vivemos até os 70, alguns chegam até os 80 e depois disso é canseira e enfado. Então, Abraão estava na fase do enfado, quando Deus apareceu e resolveu colocá-lo à prova, porque até o último dia nosso de vida aqui, nós seremos provados, testados por Deus, quanto à genuinidade e à veracidade da nossa fé. No caso, a prova de fé de Abraão, essa fornalha onde Deus o lançou, parece ter os seguintes objetivos. Primeiro, e aqui presta atenção nisso, porque esse argumento é usado no Novo Testamento, na questão de fé e obras. Abraão já tinha sido justificado pela fé. Isso aconteceu alguns capítulos antes. A pergunta é, qual o fruto e a evidência de que ele realmente tinha sido justificado pela fé? Porque nós cremos que quando uma pessoa é justificada, ela é perdoada, ela é regenerada, o fruto aparece. Existem evidências concretas para isso. A prova tem como objetivo fazer com que evidências claras de que eu fui salvo e de que minha fé é verdadeira apareçam. Então, essa é a razão pela qual Deus submete Abraão à prova. Ele já tinha sido justificado, mas agora é como se Deus dissesse, agora eu quero ver se você tem fé mesmo, se sua fé é a fé salvadora. Porque fé todo mundo tem, mas o que salva é a fé salvadora, a fé em Cristo. A fé que salva, a fé na Bíblia não é importante quanto a si mesma, mas ela só tem relevância quanto ao objeto dela. Você pode ter fé na mentira e vai para o inferno, porque o que salva é Cristo. Você tem que ter fé em Jesus. Então, o que salva é Jesus e não a fé na fé, a fé em si mesmo. Como ensinam aí diversos pregadores, a você confiar na sua fé, confiar na sua força, procurar dentro de você os recursos para vencer na vida, para alcançar um patamar melhor de saúde, prosperidade. Tudo isso é fé na fé. O que vai salvar é fé em Cristo, é fé nas promessas de Deus, é fé nas coisas certas. Então, essa prova de Abraão tinha como objetivo ver isso aí. A segunda coisa que Deus queria com Abraão era ver se Abraão amava a Deus mais do que qualquer coisa na vida. E esse é o teste mais difícil, não é? Nós amamos nossos filhos, nós amamos a esposa, nós amamos o marido, nós amamos o nosso carrinho do ano que suamos para comprar, amamos nosso apartamento, a nossa casa, e às vezes, sutilmente, estas coisas se tornam o nosso refúgio. Elas se tornam ídolos do nosso coração, elas tomam o lugar de Deus. Quando a gente está angustiado, a gente pega o carro para dar uma volta. Quando a gente está angustiado, a gente se consola conversando com os filhos, ou conversando com o marido, saindo com a esposa para algum lugar. Quando Deus é a fonte de todo consolo, de toda paz, de toda tranquilidade. Então, aqui, Deus está tirando de Abraão a coisa mais preciosa que ele tinha na vida, que era o seu filho Isaque. E Deus está perguntando a Abraão, você me ama mais do que você ama Isaque? Como ele perguntaria a você e a mim, se nós amamos outras coisas mais do que a ele. Então, a prova de Abraão inclui isso aí. Outra coisa que essa prova inclui é a seguinte,
Abraão confiaria em Deus, naquilo que Deus está pedindo? Ele confiaria que Deus haveria de ser fiel às promessas que havia feito? Ele obedeceria a Deus mesmo em coisas que ele não entende, ele não entendeu? Por que Deus pediu o sacrifício do filho dele? Não é explicado isso aqui. Só no final da história é que essa resposta vem a lume. Mas enquanto isso, enquanto não vem a resposta, por que Deus? Será que Abraão continuaria a confiar no Senhor? A fala de Deus a Abraão, destaca quão custoso era o pedido que Deus estava fazendo. Presta atenção no verso 2. No verso 1, Abraão, ele responde, estou aqui. Aí Deus diz, pegue seu filho. Então, ele não disse, pegue um cordeiro, pegue um boi do rebanho ou pegue um servo. Não. Pegue o seu filho, o herdeiro das promessas, o portador das promessas, aquele que haveria de continuar a linhagem santa, de onde viria a descendência na qual seria abençoada todas as nações da terra. Pegue o seu filho, não seu boi, seu jumento, sua ovelha, seu servo. Não. Deus foi exatamente naquilo que era mais precioso para Abraão. Aí ele diz, seu único filho. Seu único filho. Então, já era difícil, pega teu filho. Aí quando Deus lembra para ele que é o teu único filho, único no sentido de ser o portador das promessas, porque tinha Ismael. E Abraão amava Ismael. Mas Deus tinha dito para ele mandar Ismael embora, juntamente com Agar. E disse, em Isaque será chamada a sua descendência. Então, nesse sentido, Isaque era o único descendente que Abraão tinha e que seria o portador das promessas. E olha o que é que acrescenta. Isaque, toma teu filho, teu único filho, Isaque. Claro que Abraão sabia o nome, mas Deus cita o nome, porque a palavra a palavra Isaque significa riso, para lembrar Abraão de que ele riu quando Deus disse, você vai ter um filho, para lembrar Abraão que Sara riu quando descobriu que haveria de ficar grávida, para lembrar Abraão que Ismael tinha rido de Isaque. A palavra é cheia de significado e evocava todos aqueles momentos passados de alegria e prazer que Abraão tinha tido no seu filho. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, riso, e aí vem a facada entra mais profundo. A quem tu amas? A quem tu amas? Verso 2. A maneira como Deus faz o pedido realça a importância de Isaque para Abraão e levanta a intensidade da prova. Deus está pedindo a Abraão a coisa mais preciosa que ele tinha na sua vida. E olha o que é que Deus pede. Olha o que é que Deus diz. Vá à terra de Moriá. Isso aqui é uma viagem de mais ou menos 70 quilômetros a pé. E durante esse tempo, Abraão estaria refletindo, meditando e remoendo tudo isso na sua mente. E era um tempo em que ele poderia mudar de ideia e regressar com seu filho, porque Deus podia ter dito, pega teu filho e vai para Hebrom, que era bem pertinho dali de onde Abraão morava, meio dia de viagem. Não, Moriá ficava vários dias de viagem. Por que é que Deus mandou ele ir tão longe? Exatamente para ver se durante esse tempo a fé de Abraão permanecia, se ele ia perseverar, se ele ia ser resiliente, porque a qualquer momento Abraão podia dizer assim, puxa vida, isso é demais também, não, tá bem, Deus está sendo injusto, o pedido dele é um pedido que não tem cabimento, eu vou voltar, deve ter havido algum equívoco. Então, esses dias de viagem eram um teste, faziam parte do teste de Abraão. E aí vem o que é que Deus queria com Isaque. Oferece-o em holocausto. Estou lendo aqui o final do verso 2. Oferece sobre holocausto sobre um dos montes que eu te mostrar. Holocausto é mais do que sacrifício. Você tem que lembrar que tem uma diferença estabelecida na lei de Moisés. Os sacrifícios, nas ofertas de animais, o sacerdote matava um animal, sangrava o animal
abria o bucho dele, desembuchava ele, tirava determinadas peças de dentro do animal, cortava ele em pedaços, lavava, uma parte ia para o sacerdote, uma parte ficava com o ofertante para fazer um churrasco ali, e o resto, algumas partes de dentro do animal, eram queimados ali diante de Deus. O holocausto é diferente. No holocausto, o animal era morto e totalmente consumido no fogo, até virar cinza. O que Deus está pedindo aqui para Abraão é que ele ofereça seu filho em holocausto. Isso significaria que Isaac teria que ser totalmente queimado, virar cinzas, que é talvez a forma mais radical das ofertas que Deus havia pedido. Isso era algo totalmente inédito entre os descendentes de Sete e de Noé. Deus sempre havia pedido sacrifícios de animais, alguns animais considerados limpos. Somente isso que Deus havia pedido. É por isso que desde o início Moisés avisou que aquilo que vai acontecer é uma prova, porque é algo inusitado. Deus nunca tinha pedido sacrifícios humanos. Sacrifícios humanos eram muito comuns entre os povos ali ao redor de Abraão. Sacrificar o filho ao deus Moloque era muito comum, era uma prática dos povos cananeus. Sacrificar pessoas aos deuses era muito comum, mas não era comum na linhagem que vem lá de Sem, passando por Noé, lá de Sete, passando por Noé, passando por Sem, de quem Abraão era descendente, semita, não é? Então, nunca Deus havia pedido sacrifício humano, essa é a primeira vez. E que teste, não é? Perder o filho pela própria mão. E Deus diz para ele, vai fazer isso num morro que eu vou te mostrar. Parece a chamada de Abraão, lá no capítulo 12, quando Deus aparece a Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aqui outra vez Deus diz a Abraão, vai para um monte que eu vou te mostrar. Tudo isso tinha como objetivo testar a fé de Abraão. Sair sem saber para onde vai. Quantos de nós estamos dispostos a fazer isso, não é? Quantos de nós? A gente sempre, quando quer sair, a gente vai lá no GPS do celular e bota o destino direitinho para a gente saber para onde vai. Ou pelo menos alguém que conheça o caminho. A gente tem um destino, mas não nesse caso. Abraão tinha que sacrificar seu filho num dos montes que Deus haveria de mostrar. Agora, todas essas coisas tinham como alvo tornar a prova mais pesada. E você pergunta, por que Deus fez isso com Abraão? Bom, gente, a severidade dessa prova se deve à importância de Abraão na história da salvação. Ele foi escolhido por Deus e chamado de entre os pagãos quando ele morava na Mesopotâmia. Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas ele foi procurar Abraão, pela graça e soberania. Deus lhe deu promessas que envolviam a salvação do mundo. Deus prometeu uma terra, prometeu que dele viria uma nação numerosa e que dessa nação viria alguém em quem seriam benditas todas as nações da terra. Portanto, Abraão era o portador de promessas que envolviam a salvação eterna de milhares e milhares de pessoas, não somente da sua descendência, mas dos povos vizinhos também. Então, Abraão não é qualquer um. Por isso, o nível dessa provação é tão alto, é tão pesado, é tão difícil. A prova era proporcional à importância de Abraão no plano da salvação. Eu creio que até o dia de hoje Deus continua testando a nossa fé, mas não no nível em que ele testou Abraão, considerada a importância de Abraão na história da redenção. Tenho certeza que Deus não vai pedir a nenhum de vocês para oferecer em sacrifício seu filho. Ou que você pegue seu carro e jogue do alto em um despenhadeiro, ou que você toque fogo na sua casa. Não creio que Deus vai fazer isso. Mas ele tem outras maneiras de, em princípio, testar o nosso coração, a nossa obediência, os ídolos do coração, sem que cheguemos a essa severidade do teste de Abraão, que é por causa da importância de Abraão para a história da redenção.
E aí vemos a disposição de Abraão de confiar em Deus, do verso 3 até o verso 8. A sequência mostra isso aí. Vamos ver aqui os detalhes da narrativa. O texto diz que ele se levanta de madrugada, verso 3, na manhã seguinte, o que indica que essa visão ocorreu na noite anterior. Agora, interessante, viu? Só para um detalhe aqui. Esse episódio em que Deus apareceu a Abraão, a gente não sabe como Deus apareceu. Talvez num sonho, talvez numa visão, talvez uma voz do céu. A gente não sabe. Foi uma manifestação extraordinária e sobrenatural de Deus. Isso aconteceu 10 anos depois dele ter tido uma outra visão em que, como parte dos eventos relacionados com o acordo de paz com os filisteus. O que mostra que Abraão não tinha visão todo dia. Às vezes as pessoas pensam que as personagens bíblicas, todo dia Deus aparecia para elas, Deus passeava com elas, Deus pegava na mão. Não, visões e revelações aconteciam com os patriarcas em períodos espaçados, muito espaçados. E não eram sempre, e eram poucas, e com um propósito definido. Eu digo isso porque tem muita gente que acha que nós, hoje, cristãos, todo dia devíamos ter uma manifestação sobrenatural de Deus para nós, nos dizendo o que fazer ou nos guiando, como no livro Bom Dia, Espírito Santo, de Benny Hinn, que você já deve ter lido, alguns de vocês devem ter lido. Benny Hinn relata experiências diariamente, onde Jesus sentava com ele ao lado da cama para bater papo com ele sobre as coisas do dia. Gente, nem Abraão tinha esse privilégio. Uma visão como essa tinha acontecido anos depois da visão anterior, essas manifestações, e numa época em que nós não tínhamos, Abraão não tinha a revelação escrita de Deus. A maneira normal de Deus nos guiar hoje, de manifestar a sua vontade, é através da revelação escrita que ele nos deu. Vejamos a reação de Abraão à revelação de Deus. Amanheceu, Abraão se levantou, não esperou o sol sair, de madrugada se levantou e se preparou, diz aí o verso 3. Verso 3 também diz que ele tomou todas as providências para o holocausto. Ele rachou lenha. Por quê? Porque ele não sabia se lá no local onde Deus ia mandar tinha lenha, não é? Então, como o holocausto envolvia queimar o animal todo, ele já leva lenha. Pegou lenha, fogo, faca e corda, embora nem todos esses apetrechos sejam mencionados aqui, preparou o jumento, talvez para levá-lo e a Isaque, chamou 2 dos seus servos que levariam a lenha e demais coisas necessárias para o holocausto, acordou Isaque. Acorda, filho, nós temos uma viagem para fazer. Pai, que horas são? Bora, filho, a gente vai fazer uma viagem, você vai comigo. Vai só eu e você, sua mãe não vai. Sua mãe vai ficar aí e nós vamos fazer um passeio. E provavelmente disse, nós vamos oferecer um holocausto ao nosso Deus, mas num local distante, alguma coisa do gênero. Bom, diz o texto no verso 24 que ele caminhou 3 dias sem voltar. Durante esse tempo, quantos pensamentos não tinham passado na cabeça de Abraão? Tipo assim, eu sei que foi Deus quem me apareceu, não foi uma ilusão minha. Essa é uma razão pela qual Deus não nos dá visões todo dia, porque você com certeza vai perguntar, rapaz, será que foi Deus mesmo? Será que foi uma coisa da minha cabeça? E se foi o diabo? Será que eu estou ficando doido? Então, é muito subjetivo essa questão da visão, da revelação direta. Nós precisamos de um guia mais objetivo, e esse guia está aqui. Mas durante esse tempo, Abraão pode ter perguntado, será que era Deus mesmo? Será que não foi uma coisa da minha cabeça? Deus detesta sacrifícios humanos. Por que ele está pedindo para eu sacrificar o meu filho? Isaque é meu único filho. Eu creio que essa era a maior interrogação. É o herdeiro. Como vão ficar as promessas de Deus se eu matar Isaque? Eu não tenho outro herdeiro. Ele é o único herdeiro, não tem outro. Se Isaque morrer, não tem um segundo filho de Sara comigo que possa tomar o lugar dele. Porque Deus me daria um filho de maneira tão maravilhosa. Lembra, né? Isaque nasceu, o casal era velhinho e ela era estéril. Isaque nasceu de maneira sobrenatural. E agora Deus está pedindo para que eu o mate de maneira tão cruel. Nada disso, contudo, Abraão falou com Isaque e com seus servos. No verso 5, olha só,
ele declara aos empregados que voltaria com Isaque depois de adorar Deus no monte. Ele disse aqui: vocês fiquem aqui, que eu vou adorar e depois eu volto com o rapaz. É fé ou não é? Porque a ordem era que lá no alto do monte ele sacrificasse e queimasse o seu filho até reduzi-lo a cinzas. Mas aqui ele diz aos empregados: eu vou voltar com o rapaz. Eles deveriam esperar ali até que eles voltassem. Até essa altura, Abraão ainda não tinha resolvido os dilemas que a ordem de Deus tinha suscitado. É que eu já mencionei. Mas de uma coisa ele estava certo: Isaque voltaria com ele do alto do Monte Moriá, depois deles terem adorado a Deus. O seu raciocínio era basicamente esse. Veja aqui como é que Abraão estava pensando. Isaque era o filho da promessa, Deus era fiel no cumprir sua palavra, Isaque não poderia morrer antes de deixar descendência, conforme a promessa, portanto, de alguma forma, Isaque continuaria a viver depois de Moriá. Abraão podia não saber como, mas ele estava disposto a acreditar que Deus poderia ressuscitar seu filho depois de ter sido sacrificado e queimado por inteiro no altar. Deus podia, das cinzas, fazer o seu filho voltar. Ele cria na ressurreição de mortos e no poder de Deus para fazer mortos viver. E aí ele prossegue no resto do caminho, subindo para o Monte Moriá, com seu filho e os apetrechos para o holocausto, verso 6. Aí no verso 6 nós lemos que Isaque levava lenha, Abraão levava faca, corda e fogo, e durante um tempo talvez eles não tinham conversado até que Isaque quebrou o silêncio. Aí ainda no verso 6, não é? No verso 7. Ele já tinha visto seu pai Abraão oferecer sacrifícios e holocaustos várias vezes a Deus, porque isso era comum na linhagem dos semitas, adorar a Deus através de holocaustos de animais puros. Isaque já tinha visto. E geralmente era um cordeiro de 1 ano. Eles tinham trazido um jumento, mas o jumento era animal impuro, não servia para sacrifício. Então, onde é que estava o cordeiro? Era a pergunta de Isaque. Meu pai, está aqui tudo que nós precisamos para o holocausto, mas cadê o cordeiro? O jumento não serve. Não tem, né? Onde está? E a resposta de Abraão, verso 8, é um versículo que eu tenho gravado aqui na minha aliança de casamento de 40 anos. Deus proverá para si. Está aí no verso 8. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele não sabia como, mas ele cria que Deus era fiel às suas promessas. Deus havia prometido que em Isaque seria chamada a sua descendência. De uma forma ou de outra, Isaque haveria de voltar vivo e Deus haveria de providenciar o que era necessário para o sacrifício. O episódio aqui revela a prontidão de Abraão em obedecer a Deus, o Deus que ele tinha aprendido a confiar, mesmo quando ele não estava entendendo todas as coisas. Caminhando para o fim agora, versos 9 e 10, queridos, a gente vê que Abraão demonstra que a sua fé era verdadeira. Ele subiu até o local indicado por Deus sem vacilar ou olhar para trás, verso 9. Esse lugar é um monte que ficou conhecido como Monte Moriá e seria o local onde mais tarde Salomão haveria de construir o templo. Seria exatamente naquele lugar ali. E foi o lugar também onde Deus apareceu a Davi, segundo Crônicas, capítulo 3, verso 1. No alto do monte, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, verso 9. O altar geralmente era feito de pedras, colocadas umas sobre as outras, e Isaque certamente ajudou Abraão, já idoso. E imagine o coração de Abraão diante de tudo isso. Né? Imagine o coração de Abraão diante de tudo isso. Em seguida, verso 9, ele amarra Isaque e o coloca sobre a lenha. Isaque poderia ter reagido, não fez. O moleque tinha 16 a 17 anos de idade, tinha muito mais força do que seu pai.
Humildemente ele entendeu e ele se submeteu. Se deixou amarrar, amarrar era necessário por conta do pavor da morte e das dores que viriam quando ele fosse sangrado e o fogo começasse a queimar as suas carnes. E então Abraão ajuda o rapaz a se deitar sobre a lenha e chega o momento e ele não vacila. Verso 10, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. A mão estava firme e pronta. Ele estende a mão, toma a faca. O primeiro golpe seria no pescoço de Isaque, para que ele sangrasse até a morte, e em seguida, com fogo, ele atearia a fogueira da lenha, onde seu filho estava amarrado, depois de ter sangrado até a morte, e ficaria olhando até que o corpo do seu filho fosse consumido pelas chamas e virado um monte de cinza. O que é que nós podemos aprender desse relato? Nós vamos continuar hoje à noite, não é? O que é que aconteceu? Mas o que é que nós aprendemos desse relato aqui? Primeiro, Deus testa seu povo com relação à fé, à obediência e à submissão. E para isso não tem idade. Mas a maior de todas as provas, Abraão foi provado durante sua vida toda, mas a maior de todas foi quando ele estava velho. Por isso que eu disse, ficar velho não vai trazer descanso, pode ter certeza. Nós aprendemos a fé inabalável de Abraão e seu profundo amor a Deus. Ele amou a Deus mais do que a seu pai, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele deixou seu pai e saiu. E ele amou a Deus mais do que seu filho quando o ofereceu em Moriá. A obediência de Abraão, mesmo quando não entendia o que Deus queria, a submissão mansa e humilde de Isaque são exemplos para nós. Tudo isso era importante para os israelitas a quem Moisés escreveu o livro de Gênesis, porque se mesmo Deus tinha feito uma aliança com eles e havia feito tantas e maravilhosas promessas, e os primeiros leitores do livro de Gênesis, que foi a segunda geração que saiu do Egito, não deveria presumir que entendiam Deus e que Deus era totalmente previsível, porque Deus poderia surpreendê-los a qualquer momento com provas e testes da sua fé. Outra coisa que eu creio que Moisés queria ensinar para os israelitas é que o relacionamento com Deus nunca seria monótono e rotineiro, mas sempre cheio de surpresas, desafios, oportunidades e provas, sempre estando eles no caminho para a terra prometida. Agora eu quero fazer algumas aplicações práticas para nós. O que é que esse texto, que eu acho que ficou claro o que é que ele significa, o conteúdo dele, mas o que é que isso tem a ver conosco hoje? Como é que isso se aplica para nós hoje? Além das lições que eu já mencionei, eu quero destacar algumas lições a partir da maneira como o livro é usado no Novo Testamento. Primeiro, esse episódio aqui é usado lá em Hebreus, capítulo 11, 17 a 19, para mostrar o que é fé. Olha o que é que escreveu o autor de Hebreus. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde figuradamente também o recebeu de volta. O autor de Hebreus diz aqui que Abraão estava crente que Deus podia ressuscitar o seu filho, porque ele é fiel às suas promessas. Esse é o ponto central do Evangelho e esse é o ponto central do cristianismo. É isso que nos separa de outras religiões. O nosso Deus ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos. E ele está vivo. E ele também vai nos ressuscitar quando Cristo voltar. Então, a fé na ressurreição de Cristo, ressurreição física, literal, corporal, real, histórica, é o ponto central do cristianismo. Se você não crê de coração que Jesus Cristo está vivo,
tendo morrido e sido sepultado, onde ficou por 3 dias, você não é cristão. Você crê nas coisas da Bíblia, ou você acha que o cristianismo é uma religião boa, mas para ser cristão, você não pode ter dúvida no íntimo do seu coração de que Deus ressuscitou seu Filho Jesus Cristo e que ele vive para todo sempre. Essa era a essência da fé de Abraão. As pessoas perguntam, como é que as pessoas eram salvas antes de Cristo? Olha aqui, elas eram salvas pela crença nas promessas de Deus, de que Deus pode ressuscitar mortos e que Deus é fiel às suas promessas. Abraão foi salvo da mesma maneira que nós somos salvos. A fé de Abraão apontava para o futuro. A nossa fé aponta para o passado, quando há 2000 anos Cristo ressuscitou de entre os mortos. Então, essa é a primeira lição que nós temos aqui. Cremos, de fato, na ressurreição de mortos. Nós cremos que Jesus está vivo e que virá para nos ressuscitar. Só um minuto. Segunda lição que eu queria tirar aqui, gente, eu disse que eu ia acabar, né? Mas nunca acreditem quando o pastor diz que está terminando. Segunda lição que eu quero tirar aqui. Fé sem obras é morta. Fé verdadeira e obras andam juntas. Veja o que é que Tiago diz aqui. Tiago vai usar o mesmo texto, o mesmo episódio, mas para um propósito diferente. Você quer ter certeza de... Eu estou lendo Tiago 2, de 20 a 24. Você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé de Abraão operava juntamente com suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. E agora? Então, como é que isso se explica? É simples. Abraão foi justificado pela fé em Gênesis 15. Em Gênesis 17, Deus lhe deu a circuncisão como selo da justiça da fé. E em Gênesis 22, Deus prova a Abraão para saber se a fé dele é verdadeira. A fé de Abraão operava juntamente com sua obediência a Deus. E pela obediência a Deus, a sua fé foi consumada. Ou seja, Abraão mostrou que era crente, porque ele obedeceu a Deus, ainda que isso lhe custasse o seu próprio filho. Então, fé sem obras é morta. Nós não somos justificados pelas obras, mas também não sem elas. As obras acompanham a fé. E como é que eu sei que você é crente? Como é que você sabe que você é crente? Pelas obras de obediência a Deus, conforme Ele pede na sua palavra. Se você diz que crê em Deus, em Jesus, na ressurreição dos mortos, mas não há mudança na sua vida não é marcada pelo temor, pelo quebrantamento, pela santificação, então sua obra, sua vida, sua fé é absolutamente morta. Eu vou ter que terminar porque a minha voz terminou também, e eu quero dizer que, diante de tudo isso, nós devemos examinar o nosso coração. Eu comecei dizendo que o coração da gente é um poço escuro. E não vai ser olhando para o seu coração que você vai ser salvo. Mas as provas, elas revelam o que está no coração da gente. Examine sua semana, as provações que vieram para você e pergunte, o que é que Deus está me mostrando com tudo isso? Amém? Ó Deus querido, sonda os nossos corações, ilumina as nossas trevas, prova-nos, para que não sejamos iludidos, autoiludidos pelo erro, mas que possamos ter a fé genuína no Senhor Jesus.
Obrigado por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém.